cultura brasileira é fruto da miscigenação de diversos grupos étnicos que participaram da formação da população brasileira. E os negros tiveram um papel fundamental nesse processo. E para falar mais sobre esse assunto que recebemos aqui no estúdio, Jorge Eusébio Assunção, integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do NEAB, também com a gente Daiane Silva, auxiliar de pesquisas do NEAB, e ainda Elizabeth Natel, analista social júnior do Núcleo. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Obrigado. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para essa conversa. Eusébio, a gente quer começar então falando um pouquinho sobre essa formação étnico-racial que se deu aqui no nosso país, por favor. Bem, nós temos que ver o seguinte, nós tínhamos aqui o índio, que é o nosso primeiro habitante local, tá? Esse índio, ele vai ser exterminado pelos portugueses. Aí, na falta de índio, na falta de mão de obra, os africanos vão vir da África para cá. Para quê? Para trabalhar nesse processo de colonização. O africano, ele veio para cá não como colono, ele veio para cá como escravo, para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. E, obviamente, vai haver uma miscigenação muito grande entre o português e o africano. Porque o português que veio para cá, ele não traz família, ele vem sozinho. Então, vai haver um cruzamento muito grande entre o índio, o negro e o branco, tá? Mas só que esse cruzamento ele não se dá de uma forma, como posso dizer, de uma forma pacífica. Porque tanto a Índia como o negro, eles eram pegos à força pelos portugueses. Então, nós somos hoje o país mais miscigenado do mundo. Mas essa miscigenação, ela foi forçada, ela não foi ao natural. E Daiane, então, fala um pouquinho da importância do negro nesse processo de miscigenação também aqui no Brasil. A importância do negro, né, dos negros e as negras nessa parte cultural é justamente porque quando os negros vieram, os africanos vieram para o nosso estado, ou seja, para o Brasil e depois para o nosso estado, teve todo o processo que ele foi justamente importante na economia. Né? Então, na parte cultural, toda essa cultura do nosso país, do Rio Grande do Sul, tem essa grande influência dos negros e as negras no nosso estado. E eu queria também ouvir a Elizabeth a respeito nesse sentido também da importância do negro na formação, principalmente da parte cultural aqui do nosso país. Bom, o que fica assim bem nítido, bem claro, a parte cultural no Brasil é o carnaval, né? São as mulatas, né? Que em vista disso, a cultura realmente do negro, ela ficou de lado. Toda essa formação que o negro contribuiu para a construção do Brasil, ela não é muito divulgada nas escolas, né? Em vista disso, então, tem a lei, já aproveito de falar um pouquinho da Lei 10.639 de 2003, que traz essa história africana e afro-brasileira a ser implementada em todas as escolas, em todos os níveis de ensino. Aqui na Unicinos, nós já temos, através de 2 disciplinas, em alguns cursos, principalmente, eu vou citar alguns, na pedagogia, nas licenciaturas, que é importante o professor, para depois poder formar o aluno, né, dentro da sala de aula, a reconhecer e a saber como lidar com o sujeito negro. E professor também? Eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que ter cuidado com um pouco com esse negócio da mulata. Tá? Nós não podemos cair nesse negócio que o negro é somente mulata, é somente samba, somente é carnaval. Eu acho que não. A contribuição do negro vai muito além do carnaval e da mulata sensual. O negro aqui, ele veio aqui para formar como mão de obra. A principal contribuição do negro nesse país é na formação histórica, econômica e cultural. Nós não podemos cair nessa do carnaval, da mulata sensual, porque aí nós vamos cair naquilo que Gilberto Freire queria, da sensualização do carnaval. E o negro aqui, ele é também sinônimo de trabalho. Tá? A formação econômica desse país, ele dependeu basicamente da mão de obra escrava negra. Por isso a importância desse assunto também estar presente nas universidades, nas escolas, para que as pessoas acabam não tendo só esse estigma, né? Exato. Quando fala no negro, fala no carnaval, fala da mulata. E é importante, né, pensar nesses outros aspectos. Rodrigo. É verdade, como a religião, por exemplo, também, né, professor, que também teve grande influência nesse processo, né? Tranquilamente. A religião afro, ela foi barbaramente reprimida,
Tá? Tanto está que até hoje, que até nos dias de hoje, ela passa por processo de perseguição policial, perseguição por parte de outras religiões até os dias de hoje. Nós temos exemplos, e infelizmente a mídia não fala sobre isso, de templos, terreiros que são queimados, de cultos que são interrompidos. Tá? Isso aí, infelizmente, a mídia não divulga, e principalmente nesse processo agora que nós temos de avanços de certos cultos aí, tá? A coisa está tornando-se pior. Existe toda uma campanha em favor das religiões afro. Claro, o NEAB faz um acompanhamento também desse papel. Eu queria que a Elizabeth também comentasse um pouquinho sobre isso. Elizabeth, por favor. Na realidade, o NEAB fez uma pesquisa alguns anos atrás, onde foi detectado que o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem mais religiões de matriz africana. Então, é importante, que nem o professor Jorge Eusébio falou, né, do conhecimento das religiões através de toda a população, para que não se caia, às vezes, em fatos errados ou injustiças, né, diante das religiões de matriz africana. E o NEAB até trabalha nessa questão também de promover esse diálogo interreligioso, enfim, de unir aí diferentes representantes de diferentes religiões, não é isso, Eusébio? Exatamente, né? O NEAB, ele tem uma coisa boa, né? Todas as religiões são bem-vindas ao NEAB. Não só as de matriz africana, como todas as demais. A gente faz um diálogo interreligioso. Isso aí é bom, que a gente discute, a gente troca ideias, e há uma perfeita harmonia nesse sentido no NEAB. Sem preconceito a religião nenhuma. Nós não discriminamos nenhum tipo de religião. É importante também, né, falar um pouco, né, Daiane, sobre as escolas e como as escolas tratam também o assunto, se a gente tem visto mais falando sobre a história dos negros nas escolas ou não. Isso é muito tímido ainda. E as coisas também estão sendo mais superadas, talvez, as pessoas falando mais sobre isso, as injúrias raciais, o racismo, que a gente vê ainda tão presente na nossa sociedade. Tanto da escola hoje, tanto da educação, né, em si, tem a Lei 10.639, mas nós não temos uma disciplina específica, como se tem na Universidade da Unicinos, né, que é a educação das relações. Então, o que acontece hoje nas escolas? Alguns professores, sim, têm essa preocupação, tá, de trabalhar. Mas isso essa parte muito mais do professor preocupado em fazer esse conteúdo fazer sentido realmente na sala de aula do que exatamente estar todo mundo preparado. Vai muito Sim, do não, professor. Com certeza. Isso é minoria, né? Dentro de um percentual é a minoria. Apesar de ter uma lei, né, e aqui no Rio Grande do Sul ter um decreto para isso, infelizmente isso parte de alguns professores. Então, o assunto em si, ele não está sendo trabalhado como deveria. Elizabeth, quer complementar? Em abril desse ano, eu e a professora Devanir Pinheiro, que é a nossa coordenadora do NEAB, nós estivemos em Brasília, onde se reuniram os fóruns estaduais de diversidade étnica racial de todo o Brasil. Então, lá, o José Antônio, que é o nosso representante aqui do Rio Grande do Sul, ele trouxe essa notícia, que, aliás, a gente já sabe que o Rio Grande do Sul é o estado onde tem menos aplicabilidade da Lei 10.639. Então, aqui ainda falta muito trabalho para que essa lei esteja realmente implementada em todas as escolas, que nem a Daiane colocou, que já deveria ter sido desde o ano de 2003. O Eusébio tem um acompanhamento um pouco das escolas aqui na região, acho que pode falar um pouquinho sobre isso também, né, Eusébio? A lei é uma falácia. Na prática, ela não está sendo posta em prática, a não ser em raras escolas. Ou seja, nós não estamos com os professores preparados para isso, e está faltando vontade política, tanto das escolas como do Estado e dos municípios, em colocar em prática esta lei. Haja visto que o Ministério Público tem uma cartilha que foi dada para os prefeitos para que obrigue as escolas a botar em prática. Só que, na prática, não está sendo feito isso. Em parte, porque os professores não estão capacitados, e outra parte é porque falta vontade política para isso. Vontade política, que eu digo que existe aqui negócio.
faz o 20 de novembro, chama-se uma escola de samba, chama-se pessoas para tocar um samba, um grupo de capoeira e a coisa morre ali. Acaba lembrando apenas nessa data em vez de trabalhar o assunto o ano todo. E a lei é muito mais ampla que isso. A lei é para ser seguida o ano todo e não apenas no 20 de novembro. Não é uma coisa folclórica. Bom, Daiane, a partir do dia 9, o NEAB está aí com uma extensa programação justamente para atender essa questão da formação de professores e outras pessoas da comunidade em geral, também aqui da universidade. Explica um pouquinho para a gente. Sim, o curso ele começa agora no dia 9, né, de outubro, e ele vai até o dia 11 de dezembro. Então, o objetivo também é trazer esses profissionais da escola, né, para qualificá-los. Mas o nosso público-alvo não é somente os professores, não. Quem mais que pode vir? A comunidade em geral pode participar? Comunidade, a universidade? né, a universidade, né, outras instituições também. A Elizabeth quer complementar também, Elizabeth? Então, esse curso vai ser sempre às quintas-feiras, às 19h30, na Sala Inácio Lacuria, antiga 1G 119. E vocês pensaram, então, essa programação aí dividida por datas, que o pessoal também pode ter acesso, depois a gente vai dar o site, né, Isso. Rodrigo, para especificar exatamente o assunto de cada dia. Mas como é que vocês procuraram dividir, então, Daiane, essa programação, então, para conseguir aí falar sobre esse assunto de uma maneira bem ampla? Sim, então, como você mencionou, né, os assuntos são amplos. No dia 9, nós vamos trabalhar com a educação das relações étnico-raciais. No dia 16, ainda no mês de outubro, o contexto africanos e o tráfico de escravos. No dia 23, o período escravista. Né? Depois, lá no dia 13 do 10, o processo de identidade em relação dos brancos e negros. No dia 20 de outubro, a colônia africana. No dia 27, cultura e religiosidade. No dia 4 de dezembro, as ações afirmativas. E no dia 11, as práticas pedagógicas das relações étnico-raciais. Ou seja, a partir das práticas, né, nós vamos verificar e o público vai poder ver o que a Unicinos, principalmente, tem trabalhado com essas duas disciplinas aqui na instituição. Professor, eu gostaria que o senhor comentasse, inclusive, um pouco da importância, né, desse curso também aqui dentro da Unicinos e o diferencial que ele traz para os alunos também. Eu acho o seguinte, né, porque as pessoas vêm, né, para nós perguntam o que nós vamos dar em sala de aula. Então, o que nós pretendemos com esse curso? Não somente pegar o aspecto histórico, mas o cultural, o religioso, ou seja, como nós vamos trabalhar as relações étnico-raciais dentro da sala de aula. Que essa é a grande dificuldade que os professores têm. O que eles vão chegar a dizer em sala de aula? Até mesmo para que não reforcem estereótipos antigos e que a gente quer acabar. Por exemplo, professor? Por exemplo, né, aquela coisa que o negro não gosta de trabalhar, nós temos que dar uma outra visão sobre a África. Tá? Por exemplo, uma coisa, nós temos uma visão totalmente errônea da África. Quando a gente pensa em África, a gente pensa que miséria, pobreza, AIDS, coisa e tal. E a África não é só isso. A África, antes da chegada dos europeus, a África era um continente rico. A África, em certos aspectos, era mais avançada tecnologicamente do que a Europa. Nós tínhamos já na África universidades, nós tínhamos centros culturais na África, e isso tudo não é falado. Quando se fala em Egito, muitas vezes se pensa que o Egito não faz parte da África. O Egito foi uma civilização fenomenal. Muito avançada, né? Muito avançado. Tanto está que os gregos, os grandes filósofos gregos, eles iam pegar conhecimento no Egito. E, no entanto, a gente estuda a Grécia e esquece de dizer que esse conhecimento, grande parte dele, veio do Egito. Então, a África era um centro de saber. Nós tivemos faraós negros. Isso aí não nos é contado. Então, é esse resgate da história, é esse resgate da África também que nós temos que chegar a contar. E outra coisa, se a África está nesse estado de miséria que hoje está, por que ela está assim?
Nós temos que falar que a África foi partilhada pelos europeus, que grande parte das riquezas da África foram levadas para o continente europeu. Né? Nós temos que falar que mais de 100 milhões de africanos foram vítimas diretas ou indiretas do tráfico de escravos, que vai desestruturar toda a economia africana. Então, é isso que nós temos que fazer, esse resgate também. Tá certo, eu queria também ouvir a Elizabeth em relação à programação. Quais os pontos que a senhora destacaria, então, como principais? Em relação à programação, gostaria de falar um pouquinho sobre os professores, né, que vão estar presentes nesses dias. No primeiro dia, que é o dia 9, a professora Devanir Aparecida Pinheiro e o professor Jorge Teixeira. A professora Devanir, ela é a coordenadora do NEAB e fez o mestrado e doutorado dela sobre branquitude e branquidade. Então, ela é uma autoridade para falar sobre esse assunto. Já esteve aqui conosco, inclusive, falando sobre isso, né, Rodrigo? O José Antônio dos Santos, ele é o coordenador do fórum, agora em licença por causa das eleições, mas ele também é uma grande autoridade aqui no Rio Grande do Sul para falar também sobre o tema da resistência dos trabalhadores negros escravizados. O professor Jorge José Assunção, que está aqui presente conosco, né, é uma pessoa que entende bastante, um professor que fala bastante da história do negro no Rio Grande do Sul e no Brasil e da África também. O professor Dr. José Ivo Fomo, o nosso assessor do NEAB e também vice-reitor da universidade. A professora Georgina Nunes, ela é especialista para falar sobre os quilombolas, ela vem da Universidade Federal de Pelotas. E o Baba Diba, dentro da área das religiões, ele é um líder religioso de matriz africana e vai falar sobre cultura e religiosidade afro-brasileira. Bom, quem ficou interessado na programação, então, né, é unicinos.br/blogs/neab, pode saber mais informações, ou facebook.com/neab Unicinos. Isso mesmo. Bom, muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Valeu.